Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Doutrina católica, tradição e magistério. Meditação. A perplexidade de um culto anglicano no Vaticano. Inicio a meditação de hoje com as impactantes palavras proféticas da beata Catarina Emmerich. Vi que muitos pastores haviam se envolvido em ideias que eram perigosas para a igreja. Eles estavam construindo uma igreja grande, estranha e extravagante. Todo mundo tinha de ser admitido, que seja unida e tenham direitos iguais, evangélicos, católicos e 7 de cada denominação. Por isso tinha que ser a nova igreja, mas Deus tinha outros planos. 22 de abril de 1823. Vimos estarrecidos esta semana como no culto promovido no Vaticano, juntos a hereges protestantes luteranos, há alguns meses atrás, uma nova profanação na casa de Deus. Um encontro ecumênico sacrílego com outros hereges, desta vez os anglicanos. O anúncio feito há poucas semanas, pouquíssimo divulgado, de que um grupo de anglicanos teria o uso do altar da cátedra na Basílica de São Pedro, não foi levado a sério. Não havia confirmação oficial da Santa Sé, nem divulgação nos meios de comunicação considerados confiáveis. No entanto, na segunda-feira, 13 de março, um grupo de anglicanos fez uma apresentação da Evensong, o equivalente às vésperas católicas, na Basílica de São Pedro. David Moxon, o equivalente a um arcebispo anglicano que dirige o Centro Anglicano de Roma, presidiu o evento sacrílego. Que esta cerimônia blasfema tenha sido realizada na Basílica de São Pedro, a sede do Bispo de Roma, o coração da cidade eterna, torna tudo ainda mais ímpio. É de se perguntar a que religião exatamente pertencem os bispos e cardeais que participam dessa liturgia? Certamente não é a mesma religião de São Paulo, que na Grécia disputou com os não católicos. Certamente não é a religião de Santo Agostinho, que debateu com os donatistas. E mais definitivamente não é a religião do Concílio de Trento, que anatematizou aqueles que rejeitam o ofício petrino. A realização da cerimônia deixou perplexos muitos católicos, considerando ainda que houve participação de membros do Pontifício Conselho para a Unidade dos Cristãos e do secretário da Congregação para o Culto Divino. Pouco depois do momento em que a Basílica de São Pedro foi mais uma vez profanada, algumas dezenas de pessoas recitavam um rosário de reparação pela igreja na Praça de São Pedro. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Gloria al Patri et Filii et Spiritus Ao mesmo tempo, muito mais gente se unia em oração, cada um de onde se encontrava. A fumaça de Satanás e os seus funestos resultados. Onde ouvimos a hierarquia da igreja dizer: eu não estou interessado em converter os protestantes ao catolicismo. Em muitos pontos da doutrina não estamos de acordo, porém basta mostrarmos o amor de Jesus. Verdadeiro escândalo. Ao chão o sangue dos mártires, como São João Fischer e São Tomás Moros, que morreram por não se inclinarem diante da falsa igreja anglicana, por amor e fidelidade à única e verdadeira igreja. É a continuação do projeto conciliar, iniciado há 50 anos, de se fazer um ecumenismo a qualquer custo, mesmo que seja ao custo da perdição das almas. E os dissidentes serão muitos. E pior, apoiado e aplaudido pela imensa maioria dos católicos. Não podemos engolir heresias
sob o pretexto de seguir o magistério vivo. Um falso ecumenismo sempre condenado pela Igreja, que nunca permitiu que seus fiéis se juntassem aos hereges para rezar. Reze sim por eles, não com eles. O que nos une é muito maior do que aquilo que nos separa. Essa frase mentirosa é o que se repete à exaustão quando se quer, à marcha forçosa, promover um ecumenismo que vai contra os ensinamentos do magistério. Exaltando seitas que tiveram seu fundamento através do maior heresiarca da história da Igreja, Martinho Lutero, que morreu odiando a Santa Igreja e excomungado pelo Papa Leão X em 15 de junho de 1520, através da bula Exsurge Domini, onde disse o Papa: pela autoridade de Deus Todo-Poderoso, dos santos apóstolos Pedro e Paulo e de nossa própria autoridade, nós condenamos, reprovamos e rejeitamos completamente cada uma dessas teses ou erros como heréticos escandalosos, falsos, ofensivos aos ouvidos piedosos ou sedutores das mentes simples e contra a verdade católica. Listando-os, nós decretamos e declaramos que todos os fiéis de ambos os sexos devem considerá-los como condenados, reprovados e rejeitados. Nós os proibimos a todos em nome da santa obediência e sob as penas de uma automática excomunhão. Papa São Pio X, em sua encíclica Pacendi Domini Gregis, de 8 de setembro de 1907. Nela, ele condenou a heresia do modernismo, escreveu que os hereges não estavam apenas dentre os inimigos declarados da Igreja, mas o que é mais assustador e deplorável é que eles estavam em seu próprio seio. Ele chama esses modernistas de os mais perniciosos de todos os adversários da Igreja. Salienta que eles buscam destruir a Igreja a partir de dentro e escreve que esse perigo está presente quase nas próprias veias e coração da Igreja. Finaliza São Pio X. Católicos são proibidos de estar em qualquer tipo de comunhão religiosa com todos os hereges e cismáticos. Vários papas infalivelmente definiram o dogma que católicos são proibidos de qualquer tipo de comunhão religiosa com heréticos. Seguem alguns exemplos. Cânones apostólicos, primeiro século, cânon 54. Se qualquer clérigo ou leigo viesse a entrar em uma sinagoga de judeus ou heréticos para rezar, que o primeiro seja deposto e o último seja excomungado. No Concílio de Cartago, 257, Concílio de Cartago nos diz: não se deve nem rezar, nem cantar salmos com heréticos, e quem quer que venha a comunicar-se com aqueles que estão cortados da comunhão da Igreja, seja clérigo ou leigo, seja excomungado. Concílio de Laodiceia, 390. Cânon 33. Ninguém deverá rezar em comunhão com heréticos e cismáticos. Cânon 6. Não é permitido a heréticos entrar na casa do Senhor enquanto eles continuarem na heresia. Terceiro Concílio de Constantinopla, 680-681. Se qualquer eclesiástico ou leigo vier a entrar em uma sinagoga dos judeus ou casas de encontros dos heréticos para integrar em orações com eles, que seja deposto e privado da comunhão. Se qualquer bispo ou padre ou diácono vier a integrar uma oração com heréticos, que seja suspenso da comunhão. Terceiro Concílio Lateranense, 1179. No capítulo 27, sobre heresias a serem evitadas. Desde a Gasconha e as regiões de Albi e Toulouse, e em outros lugares, a repulsiva heresia daqueles que alguns chamam de cátaros, outros de patarinos, outros de publicanos
e outros de diferentes nomes têm crescido tanto que eles não mais praticam sua maldade em segredo como outros fazem, mas proclamam seus erros publicamente e atraem os simples e fracos a juntar-se a eles. Nós declaramos que eles e seus defensores e aqueles que recebem-no estão sob anátema, e nós proibimos, sob pena de anátema, que alguém vier a apoiá-los ou sustentá-los em suas casas ou terras, ou vier a comerciar com eles. Se alguém morre neste pecado, então, nem sob o abrigo de nossos privilégios garantidos a qualquer um, nem por qualquer outra razão, lhe serás oferecido uma missa ou funeral entre os cristãos. Eis agora as contundentes, claras, precisas e definitivas palavras do Papa São Pio XI, em sua magistral encíclica Mortalium Animus, de 6 de janeiro de 1928. Assim sendo, é manifestamente claro que a Santa Sé não pode, de modo algum, participar de suas assembleias e que aos católicos, de nenhum modo, é lícito aprovar ou contribuir para estas iniciativas. Se o fizerem, concederão autoridade a uma falsa religião cristã, sobremaneira alheia à única Igreja de Cristo. Assim, veneráveis irmãos, é clara a razão pela qual esta Sé Apostólica nunca permitiu aos seus estarem presentes a reuniões de acatólicos, porquanto não é lícito promover a união dos cristãos de outro modo, senão promovendo o retorno dos dissidentes à única verdadeira Igreja de Cristo, dado que outrora, infelizmente, eles se apartaram dela. Aproximem-se, portanto, os filhos dissidentes da Sé Apostólica, não com o objetivo e a esperança de que a Igreja de Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, 1 Timóteo 3,15, renuncie à integridade da fé e tolere os próprios erros deles, mas, pelo contrário, para que se entregue a seu magistério e regime. Os que de nós dissentem, se implorarem em prece humilde as luzes do céu, por certo reconhecerão a única verdadeira Igreja de Jesus Cristo e, por fim, nela tendo entrado, estarão unidos conosco em perfeita caridade. No aguardo deste fato, como auspício dos dons de Deus e como testemunho de nossa paterna benevolência, concedemos muito cordialmente a vós, veneráveis irmãos, e a vosso clero e povo, a bênção apostólica. Dado em Roma, junto de São Pedro, no dia 6 de janeiro, no ano de 1928, festa da Epifania de Jesus Cristo Nosso Senhor, sexto de nosso pontificado. Papa Pio XI. Portanto, está muito claro, aliás, claríssimo. O que se deve buscar é a conversão deles, porque são pagãos. Seus deuses não são deuses. Sua doutrina não é a doutrina de Cristo. O que jamais podemos fazer é abdicar da verdade. Ecumenismo não pode jamais ser sinônimo de sincretismo. Fazer indevidas concessões aos protestantes. A hierarquia católica, com essas atitudes, de união com seitas e falsas religiões, condenadas sempre pela Igreja como heréticas e com a excomunhão, está claramente abdicando de seu primeiro dever, que é trazer às pessoas a verdadeira fé e, com isso, a salvação. Mateus 28, 19 e 20. É verdade que todas essas mudanças estão causando um tremendo e inédito cisma, talvez só comparado ao cisma promovido pelo herege excomungado Martinho Lutero. Promove-se de forma trágica e evidente, depois da mudança da missa, dos dogmas e da doutrina, a mudança em toda a estrutura organizacional da Igreja Católica. Como podemos ver,
pelo menos a quem tenha a mínima boa intenção, ou não seja cego, não haverá necessidade de convocar um novo concílio. Irão fazê-lo de qualquer maneira. Esta é a intenção, e irão concretizá-la. Há uma comissão privada composta de católicos, luteranos e anglicanos que está trabalhando para mudar a missa. Uma coisa terrível. Tocar a Eucaristia toca o próprio coração da Igreja. Uma missa ecumênica, que será chamada de Santa Memória. Não terá mais como centro a consagração da Eucaristia, que só os sacerdotes têm ordenação válida, mas seu centro será naturalmente a unidade ecumênica. Infelizmente, há mais. Obviamente, a mudança de foco é apenas um começo. A comissão está trabalhando na total mudança do conceito de paróquia. Isso significa que não teremos a paróquia como é concebida agora, mas será uma comunidade ecumênica. O conceito de pároco, casa paroquial, todas as coisas concretas, fundadas e ordenadas pelo Concílio de Trento, deixarão de existir. Eles estão pensando em colocar na direção de cada comunidade uma equipe de pastores. Essas equipes podem ser compostas de católicos, protestantes e anglicanos. Portanto, não haverá qualquer distinção. Além disso, é claro que elas serão assistidas por leigos. É uma revolução total que irá criar uma grande celeuma e confusão. Será fato? Será boato? Perguntarão alguns. Como diziam que jamais um papa receberia hereges protestantes dentro do Vaticano? Como se afirmava e ensinava que um divorciado recasado está em estado de pecado mortal e que, portanto, jamais poderia comungar se não deixar de pecar? No entanto, em algumas realidades já se vive esse tipo de pastoral. Por exemplo, em Deventer, Holanda, várias paróquias já vivem esse tipo de ecumenismo. E a igreja alemã não está atrasada. Centenas de paróquias no mundo inteiro ministram a comunhão para divorciados em segunda união. Mesmo no sacramento da penitência, há trabalhos em andamento. Quem quiser pode ir à confissão, pelo menos individualmente com um sacerdote católico. Mas essas comunidades ecumênicas realizarão periodicamente liturgias penitenciais comuns, que servirão para dar uma boa consciência, sua bondade em comunhão. Assim, quem quer ter o perdão da comunidade, não terá necessidade de se confessar em privado. Todas essas etapas estão sendo estudadas pela comissão privada. Ainda não está claro quando tais mudanças estarão em aplicação. Mas, com certeza, serão aplicadas suavemente, gradualmente. Enquanto isso, algumas paróquias começarão a tornar-se comunidades ecumênicas, experimentalmente, na África e América Latina. Rezemos, portanto, para que este terrível plano não venha a se concretizar. Finalizo esta meditação citando o maior teólogo da história da Igreja. São Tomás de Aquino diz: por 3 razões não se deve manter relações com os hereges. Primeiramente, por causa da excomunhão, pois, sendo excomungados, não se deve ter relações com eles, da mesma maneira que com outros excomungados. A segunda razão é a heresia. Em primeiro lugar, por causa do perigo, para que as relações com eles não venham a corromper os outros. Segundo, aquilo da primeira epístola aos Coríntios, 15:33. As más conversações corrompem os bons costumes. E em segundo lugar, para que não pareça se prestar algum assentimento às suas doutrinas perversas. Daí dizer-se na segunda epístola canônica de São João, versículo 10. Se alguém vier a vós e não trouxer esta doutrina,
Não o recebais em vossa casa, nem o saudeis, pois o que o saúda toma parte em suas más obras. Em terceiro e último lugar, para que nossa familiaridade com eles não dê aos outros ocasião de errar. Fonte São Tomás de Aquino. Poderia multiplicar os exemplos deste ensinamento dos documentos do magistério, doutores e santos da Igreja, mas bastam para indicar o ponto desta questão. Peço que encarem estas minhas palavras nesta meditação de hoje como um ato desprovido de qualquer sentimento de arrogância, soberba ou orgulho, mas simplesmente que vejam esta minha atitude como uma atitude de verdadeira caridade e amor profundo à Santa Igreja, fundada por Cristo. Em momento algum julgo a nada e a ninguém. Apenas partilho daquilo que a Igreja ensina e sempre ensinou. Para que se faça reinar sempre e de forma única e soberana a única Igreja fundada por Cristo sobre a rocha, que é a Igreja Católica, Apostólica e Romana. Ecumenismo a qualquer custo, e os dissidentes serão muitos. Rezemos pelo bem da Igreja, pela conversão dos judeus, dos hereges e dos cismáticos. E como diz Santo Agostinho, esta é a Igreja Santa, Igreja única, una, Igreja verdadeira, Igreja Católica, que combatendo sempre contra as heresias, tem que lutar, mas não poderá jamais ser vencida. Rogo à Santíssima Virgem Maria, que tem feito sentir tantas vezes seu amor maternal pelo rebanho de seu Filho, para que preserve todo o clero na integridade da fé, à espera do momento glorioso em que ela obtenha para a Igreja a graça de pastores que possam dizer de si mesmos, ante o Divino Pastor, as palavras que ele proferiu na terra. Pai Santo, conservei os que me deste, e nenhum deles se perdeu. João 17, 11, 12. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria, viva Cristo Rei. Senhor, dai-nos a fortaleza dos mártires. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria Mater Dei,